mas não acontece num dia em que o TSE está estabelecendo regras, algumas mudanças que devem ocorrer já para a eleição deste ano. Inclusive um tema muito complicado que virou preocupação no mundo inteiro, que é a inteligência artificial e seu uso em eleições. Outro dia, na Indonésia, durante a campanha eleitoral, conseguiram colocar lá o Suharto, né? Claro, ninguém achou que o Suharto estava vivo, mas apareceu o Suharto fazendo discurso e tal, obviamente falando coisas que ele nunca falou, né? Mas era a imagem do Suharto. E que impacto tem isso? De repente alguém acha que não, que ele falou aquilo mesmo, em algum momento da vida, né? Então é preciso ter muito cuidado. Há uma ideia dentro do Congresso dos Estados Unidos de pressionar os gigantes de alta tecnologia, e até agora o sinal que eles deram é que provavelmente haverá uma marca digital em tudo que passar por produção de inteligência artificial, para que as pessoas saibam que ali, ou em parte ou inteiramente, é trabalho de inteligência artificial. E num processo eleitoral isso pode ser muito perigoso, né, Ronald? Nossa, eu imagino, Zaidan, porque se o talento para a inteligência artificial, para as artes, está cada vez ficando mais flagrante, e em algumas outras a gente percebe a ação criminal para isso, e quando você junta tudo isso com o interesse eleitoral, nada, mas absolutamente nada me faz crer que as duas vertentes não vão se confundir, o crime e o talento tecnológico, né? Eu acho que isso vai ficar evidente, porque é incontrolável quando isso se torna verdade, até porque existe talvez ali dois limites. O limite do oficial, o oficial é o quê? A propaganda obrigatória, é a veiculação do material em rádio, em TV. E a outra coisa é de que maneira são disseminadas as informações paralelamente por personagens. Podem ser até parlamentares ou não, influenciadores, gente que consegue de alguma forma. E outra, não precisa nem ser um grande influenciador para criar um conteúdo. Se ele vier a ser compartilhado por alguém que tem um mínimo de audiência, isso já virou um rastilho incontrolável. Então, ter algo que identifique um DNA de alteração pode ser um caminho. Mas a Karine Nogueira, lá da Capital Federal, vai explicar para a gente lá no TSE quais são os fundamentos dessa discussão sobre as regras para as eleições municipais. Fala, Karine. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan, e a todos que nos acompanham. O Tribunal Superior Eleitoral deve julgar a partir desta terça-feira as propostas de regras que serão aplicadas nas eleições municipais de 2024. Ao todo, são 12 sugestões de resolução que trazem regulamentação para temas como propaganda eleitoral, preparação para a votação, uso de recursos do fundo eleitoral, prestação de contas dos candidatos e fiscalização destes recursos. Em uma das questões que deve entrar na pauta é o tratamento a ser dado ao uso da inteligência artificial na campanha eleitoral, tema que também é debatido no Congresso Nacional. Outras regras que foram aplicadas na eleição passada, como a proibição do transporte de armas e munições nas 24 horas anteriores e posteriores à votação, também serão discutidas. Esse julgamento vai ter relatoria da ministra Carmen Lúcia, que já vem discutindo esses temas desde janeiro, já que ela presidirá o TSE nas eleições deste ano. As resoluções que serão analisadas pelos ministros passarão pelas audiências públicas propostas pela ministra Carmen Lúcia e no total foram apresentadas 945 sugestões. Os temas são os mais variados e essas mudanças foram sugeridas por partidos políticos, advogados, comunidade acadêmica, associações e integrantes da sociedade civil. Segundo a Constituição, o TSE tem a competência de regulamentar e detalhar regras aplicáveis às eleições, ou seja, destacando que já está na lei eleitoral aprovada pelo Congresso. Pela lei das eleições, esse trabalho deve ser concluído até o dia 5 de março do ano da eleição, que em 2024 vai ocorrer nos dias 6 e 27 de outubro. Sobre inteligência artificial, a ideia é que as peças de publicidade deverão informar obrigatoriamente que usarão recursos
recursos tecnológicos para editar ou manipular o material. Além disso, a proposta proíbe veiculação de conteúdos fabricados e manipulados contendo desinformação com potencial de afetar o processo eleitoral. O partido ou candidato que descumprir pode responder por crime eleitoral e pagar multas. Com relação às consultas públicas, a resolução mais extensa é a de atos gerais da votação, consolidando a permissão para a realização de consultas populares locais junto com a votação. Já com relação ao transporte de eleitores, o documento prevê que o poder público deve tomar as medidas para assegurar o serviço de transporte de forma gratuita, com frequência compatível à dos dias úteis. Podem ser criadas linhas especiais para regiões mais distantes, além da requisição de ônibus escolares, e não pode haver distinção entre eleitores nem propaganda eleitoral nos coletivos. Com relação a celulares na cabine, as propostas em discussão pelos ministros mantêm a proibição de que os eleitores portem celular, máquinas fotográficas, filmadoras ou outro equipamento que comprometa o sigilo do voto, ainda que desligados. Sobre transporte de armas, o texto prevê a manutenção da proibição do transporte de armas e munições em todo o território nacional por conta de colecionadores, atiradores e caçadores no dia das eleições, nas 24 horas que antecedem os votos e também depois de 24 horas do pleito. São muitos os detalhes, alguns deles que a gente já sabe, que já se tornaram comuns nos pleitos anteriores, mas é um pleito que está muito próximo, né, Zaidan? A gente está falando de algo que vai acontecer neste ano, com possibilidade de 2 turnos em muitos municípios do país. E isso tudo tem que ter um ritmo de fiscalização frenético para que nada disso seja colocado em prática, né? E recentemente, Ronald, governadores pediram ao TSE que acabe com o transporte gratuito, ou seja, garantido pelo Estado no dia da eleição. O grande problema é que o voto é obrigatório. É uma excrescência. Eu, particularmente, sou inteiramente contrário ao voto obrigatório. Da mesma maneira que ninguém pode tirar do cidadão, do eleitor, o direito de votar, ninguém pode obrigá-lo a votar, ou seja, tirar dele o direito de não votar. Isso deve ser uma escolha pessoal de um adulto. Eu vou votar, eu não vou votar. Mas a partir do momento, ou como se mantém a obrigatoriedade do voto, então que o Estado se vire para garantir que o sujeito terá um modo de chegar, um meio de chegar até o lugar de votação. Então, uma reivindicação que não faz sentido, exatamente pelo fato de o voto ser obrigatório. Se não fosse obrigatório, tudo bem. Você também não vai obrigar o sujeito a ir, mas se ele quiser ir, ele que dê um jeito. Mas sendo obrigatório, o Estado obriga a, então o Estado que garanta que o sujeito conseguirá cumprir essa obrigação perante o próprio Estado. E quanto a essa história da inteligência artificial, na verdade, o grande problema é que, embora haja meios de você descobrir, provar que aquilo é falso, que aquilo não aconteceu, que a pessoa não falou aquilo. Mas como você dizia há pouco, aquilo se espalha muito rapidamente, a correção, a retificação, ela se dá parcialmente. Ela não alcança todo mundo que foi alcançado pela manchete. Não mesmo. Não é? É. É uma loucura, Zaidan. Porque como é que faz? Como é que faz, Zaidan, para recuperar o... E quando isso acontece com um prazo exíguo de solução? Se a gente tendo todo o prazo, já é difícil você diminuir o dano, né, reduzir o dano, como é que faz quando você está perto do pleito? Como é que se resolve isso? Não se resolve. Claro. O estrago tá feito, com prejuízos eleitorais, né? Tem uma série de coisas relacionadas aos pleitos anteriores e anos anteriores, de decisões da justiça que não deixaram, em diferentes regiões do Brasil, não deixaram
determinados jornais serem publicados na manhã do dia da eleição. Há vários casos que a justiça não deixou que determinadas publicações fossem distribuídas. E por que isso aconteceu? Você fala assim, pô, mas como é que pode o direito à informação, à divulgação, à comunicação, o direito das pessoas de dizerem o que pensam e receberem do outro lado aquilo que querem ler? Mas é uma situação específica que não há tempo de solução. Se existe algum tipo de suspeita disso ou daquilo, como é que faz para que na manhã de um pleito você permite que uma coisa aconteça ou não deixa que ela não aconteça, sendo que isso vai ser resolvido à tarde, às 5 horas as urnas são fechadas e o estrago está feito. Pode estar feito ou pode não estar. Mas a eleição fica sugestionável daquilo que aconteceu com base em outros aspectos que não o natural, que as pessoas teriam o direito de ir até a urna e votar com base naquilo que pensam, não com base em possíveis, e eu digo possíveis, invenções que chegaram aos olhos delas. E mentiras, né? E mentiras. Exato. Que podem ser decisivas numa eleição. Exato. Como já foram várias vezes. Pô, né? Dá pra gente retornar aí décadas de eleições quando a gente passou a voltar a ter o direito de eleger os nossos governantes, né? É isso.